Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, nesse vídeo de agora vamos trocar uma pequena ideia sobre o jogador do Flamengo, Everton Cebolinha. Onde, galera, o Flamengo não quer contar mais com o cara, o Cebolinha não faz mais parte dos planos do Flamengo. Ele vai meter o pé a qualquer momento, porque a janela, se eu não me engano, ainda não fechou, tá bom? A janela de janeiro e fevereiro, né? O mercado da bola do começo do ano ainda não fechou a janela. E o Cebolinha pode estar saindo a qualquer momento, porque ele não faz mais parte, né? E também nunca fez parte, a verdade é essa, dos planos de Filipe Luiz. Filipe Luiz não coloca o cara quando precisa, não coloca, e quando coloca, né? Nem porque precisa, é força, né? É pressão da torcida. A torcida pega no pé, pressiona, passa 1, 2, 3, 6, 7, 10 jogos para depois ele colocar o Cebolinha. Ano passado aconteceu isso. A torcida pressionou. E depois de muito tempo, Filipe Luiz, né, com as convicções dele, resolveu escalar o Cebolinha. E a gente viu que o Cebolinha terminou o ano pela lateral esquerda, no caso a ponta esquerda, sendo o melhor jogador do Flamengo. Né, vocês viram. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para saber, né, o pensamento de vocês, sobre o que vocês acham, né, sobre o Cebolinha. Eu também vou falar o que eu acho, né, o que eu penso sobre o Cebolinha não ser titular, ser reserva, ou se ser reserva, mas não entrar com mais vezes, né? E eu também quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, sobre o Flamengo não querer mais o cara, porque é o que parece, né, galera? Eu comecei o vídeo falando disso, né, falando que o Flamengo pode vender o cara e tudo mais, desse jeito eu comecei, porque é o que parece. O Flamengo parece que não faz nenhuma questão, não dá a mínima para o Cebolinha. Porque se desse a mínima, Cebolinha era escalado mais vezes, né? Mesmo o Filipe Luiz não querendo, mas os poderosos lá em cima do Flamengo, os dois pelo menos, o Bap e o Boto, pressionariam o Filipe Luiz, e o Filipe Luiz colocaria o Cebolinha mais vezes, né? Mais vezes. Então, não é o que está acontecendo. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Vocês acham que realmente vai acontecer isso? Cebolinha vai deixar o Flamengo? Porque, galera, a verdade é essa. Filipe Luiz está matando o Cebolinha no Flamengo. Está acabando com o futebol do cara. Às vezes nem acabando com o futebol, mas está acabando com a autoestima do cara. O cara deu entrevista logo após o jogo do Flamengo. Você viu a gana, a vontade de querer jogar, de querer ajudar, de participar do jogo. Ele falou que estava ansioso, roendo as unhas para querer entrar. Infelizmente não entrou, né, no jogo. E quarta-feira tem mais. Se eu não me engano, agora... Meu Deus, agora eu esqueci contra quem o Flamengo vai jogar agora. Contra o Internacional? Eu esqueci, galera. Aqui a gente vai pensando em muitas coisas, acaba dando em branco, mas eu acho que é contra o Internacional. Pois é. Então, acabou não entrando para jogar esse próximo jogo agora, né? Contra o Internacional. Se eu lembrei, é esse mesmo. Pois é, então, o Cebolinha, galera, a gente dá para ver que o cara quer jogar, tem determinação, vontade. Quando ele entra, vocês veem, né? Vocês veem quando ele entra, finaliza de dentro da área, de fora da área. O X1 do cara, ele não fica só ciscando, ele vai pra cima mesmo, enfrenta. Dribla um, dribla dois, perde a bola, mas vai pra cima. Às vezes troca pra trás porque é o natural, toca de lado porque é o natural. Mas o Lino é só jogando de lado de caranguejo e ciscando pra trás igual galinha. Samuel Lino é só assim, jogando de lado igual caranguejo, né? Andando de ladinho e ciscando pra trás igual galinha. Samuel Lino, pra mim, não tem jeito pra esse homem, por enquanto, ser titular do Flamengo. Por enquanto, ele pode ser titular, entrando de reserva, né? Na minha opinião, e ganhando a vaga no decorrer do tempo, mas por enquanto ele é muito fraco comparado a Cebolinha. Cebolinha hoje é titular, e Cebolinha, galera, ano passado quase saiu do Flamengo. Ele também falou que expressou a vontade de sair. Por quê? Porque é banco eterno. Jogadores piores do que ele é titular, o cara vai fazer o quê? Vou ficar aqui nessa pocilga, mesmo recebendo bem? Não, eu quero jogar, eu quero receber bem em outro clube e jogar. E o Grêmio foi uma atração, parece que ele ia pro Grêmio. Aí depois não foi. Aí agora o Flamengo quer renovar com o cara, né, galera? Parece que o Flamengo quer renovar, mas como é que renova? Se o Cebolinha falar, não, Flamengo, eu não quero não. Talvez o Cebolinha também até quer. Talvez não, o Cebolinha até quer renovar. Mas por causa do Filipe Luiz, o Cebolinha vai falar, não, Flamengo, quero não. E também você, Flamengo, parece que você também não quer não. Porque se você quisesse, vocês pressionariam o Filipe Luiz para deixar eu jogar mais tempo, para mostrar meu trabalho, minha qualidade, né? Me dar oportunidade. A oportunidade que dá para o Cebolinha é a mínima. Então o Filipe Luiz está matando o Cebolinha no banco, acabando com o futebol. E eu não vou me surpreender se o Cebolinha sair nessa janela de janeiro, viu? Porque o contrato para renovar está aí. Será que o Flamengo realmente quer? Filipe Luiz, será que ele quer? Na minha opinião, ele não quer. Ele não quer. Se ele quisesse o Cebolinha renovando, ele utilizaria mais ele, né? Igual o Plata. Plata, ele não pensa duas vezes. Se for para renovar o contrato do Plata, ele vai ser o primeiro a falar, renova o contrato do Plata. Filipe Luiz vai ser o primeiro a chegar no BAP, no Boto, renovem o contrato do Plata. Ele não vai pensar duas vezes, parece que ele tem um negócio com o Plata.
Parece que o negócio com Plata ali tá bom. Tá gostoso demais. Lá ele. Né? Tem alguma coisa ali que eu não entendo, né? Como é que eu posso falar? A palavra, meu Deus. Tipo assim, eu não entendo o Plata ser o predileto dele, né? O favorito, dando tanta oportunidade para o Plata que, na minha opinião, não joga nada. Só corre. Plata só corre, toca errado, não finaliza. O Luiz Araújo, já Danilo, é pior do que ele. Pode até ser pior do que o Plata, mas eu não acho, tá bom? E na minha opinião, o Luiz Araújo pelo menos finaliza. Ah, o cara é ruim, é um bagre, mas pelo menos chuta no gol. Plata chuta? Bem raro. Claro que chuta, mas bem raro. A cada 10 chutes do Luiz Araújo, Plata chuta 2. Olha a diferença aí, ó. Olha a diferença. Talvez Plata não chuta nenhum, né? A cada 10 do Luiz Araújo. Então o Felipe Luiz, ele também não sabe escalar. Ó, ele não sabe escalar e nem substituir. Contra o Corinthians, vocês viram aí, ó. O time que era para entrar, todo mundo sabe da qualidade do Arrascaeta, sabe da qualidade do Jorginho. Todo mundo sabe. Ninguém aqui é inocente. Todo mundo sabe. Mas esses caras estão fora de ritmo. Então, quem era para entrar? Everton Araújo, que é um moleque da base, tá no ritmo ali, legal, saúde de ferro. E o outro, né, que era para entrar, era o Cebolinha. Colocava o Carrascal no lugar da Arrascaeta, Cebolinha no lugar lá do Carrascal, né, e tirava o Arrascaeta e colocava, né, e tirava o Jorginho também e colocaria o Everton Araújo. Ou seja, tirava o Jorginho, tirava o Arrascaeta, colocava o Everton Araújo no lugar do Jorginho e colocava o Cebolinha no lugar do Arrascaeta, né, na substituição, e trocava de posição. Ó, vai lá Carrascal para o meio e Cebolinha para a ponta esquerda. Pronto, era só isso, simples. Mas não é só isso não, calma. Tirava o Plata também, porque o Plata nem joga nada, colocaria o Luiz Araújo, na minha opinião. E quando o Pedro não estava indo bem, estava indo mal, tirava o Pedro e colocava o Bruno Henrique. Não é esse cara que ele improvisa sempre? Então colocaria o Bruno Henrique. Aí ele vai lá e coloca quem? Paquetá, sem ritmo, veio de uma lesão nas costas. O cara tá daquele jeito lá, nem treinou direito. Entrou, perdeu o gol, é verdade, mas mesmo assim, não era para ter entrado. Era para entrar quem? Alguém ali na frente para fazer o gol. Bruno Henrique, que é o cara que já vinha entrando improvisado. Entendeu? Então o Felipe Luiz, galera, ele não sabe substituir. Ele mesmo se banana todinho. Ele não sabe entrar com o time titular, né, na hora de começar o jogo, e também não sabe substituir. A gente precisando de gol. Aí ele tira o centroavante, que não está fazendo nada, beleza. Mas coloca um cara lá que não é um homem referência do gol, um homem gol. Colocaria o Bruno Henrique. Pelo menos sabe se movimentar mais dentro da área do que o Paquetá. Não é? Aí o cara, eu não entendo o Felipe Luiz. Ainda coloca o cara de novo. E outro cara sem ritmo de jogo. Já não bastava o Cebolinha, o Jorginho, agora o Paquetá. Ele é doido. O Cebolinha não entrou? Não entrou porcaria nenhuma. Se o Cebolinha tivesse entrado, a gente tinha mais chance de ter ganhado o Corinthians. Teria até ganhado com o gol do Cebolinha. Cebolinha pra cima no X1, Cebolinha dava o passe, Cebolinha finalizava, Cebolinha cria jogada pra tu ver. O cara já é o melhor jogador do Flamengo na ponta esquerda. Ano passado ele provou isso, esse ano, quando jogou, um pouquinho que jogou, já jogou bem, melhor do que quem tá lá, Lino, é reserva pra ele. Carrascal é bom jogador, mas não jogando na ponta esquerda, deixa o Cebolinha. Bruno Henrique, na ponta esquerda, não, Cebolinha. Na ponta direita, Plata? Não. Luiz Araújo, na minha opinião. Agora que é a minha opinião, tá bom? Na opinião de vocês escolhem. Mas o Luiz Araújo, pelo menos, finaliza. Então, eu acho que o Cebolinha, galera, vai pedir arrego, vai pedir pra sair do Flamengo. Ele não vai aguentar ficar no banco vendo o futebol dele morrer, mesmo recebendo bem, acima do 1 milhão. Mas ele quer jogar. O cara almeja também a Copa do Mundo. Então, os caras querem mostrar serviço de futebol, querem tipo assim, estar em evidência, e se aparecer pra torcida. Então eu acho, na minha opinião, que o Felipe Luiz está acabando com o futebol dele e o Flamengo também. Agora eu pergunto para vocês, o BAP, ao lado do Boto, eles assistem os jogos do Flamengo? Porque se eles assistissem, eles chegariam no Felipe Luiz e falariam: Felipe Luiz, coloque o Cebolinha para jogar mais vezes e de titular. Eu tô vendo que quando ele entra, ele joga melhor do que o Lino, joga melhor do que o Carrascal na ponta esquerda, joga melhor do que o Bruno Henrique. Então ele deveria ser o titular. Deveria pressionar os caras grandes do Flamengo, tem que pressionar o Felipe Luiz. Eu sei que não pode intrometer no trabalho do cara, ele é treinador, os outros é aquilo, é pra porra toda, é presidente, vice-presidente, cada um na sua função, beleza. Mas o presidente tem que ter autoridade de chegar no técnico e falar: ó, eu tô vendo aqui que esse cara tá jogando mais, então eu coloco ele mais pra jogar. Eu sei que você tá assim, mas se você não quer, eu quero ver ele jogar. Contratei ele pra jogar, coloco o cara pra jogar. Pronto, devia ter autoridade, no Flamengo não tem isso. E na opinião de vocês, o que vocês acham? O Cebolinha vai sair do Flamengo ou não?
Eu acho que nessa janela, se continuar assim, qualquer proposta que aparecer, Cebolinha, ó, e o Flamengo vai ficar com 2 lixos, né? 2 lixos assim não. Bruno Henrique é porque não tá jogando, mas Lino não tá mostrando nada. Tipo, ele não tá nem entrando. Pra vocês verem, que estranho, né? Porque ele também tava assim, ó, com o Felipe Luiz. O cara jogou uns 10 jogos horrorosos, a torcida pressionando, tira. E Felipe Luiz não. Minhas convicções dizem que o Lino vai jogar bem, e o Lino jogando mal. Aí no outro jogo jogando mal, no outro também. Jogou assim uns 10 jogos, né? E aí depois que o Cebolinha foi entrar, tipo, galera, o Lino jogou os 3, 4 primeiros jogos, legal. Até os 5 primeiros jogos, quando ele foi contratado, ele jogou bem. Né? Aquela goleada sobre Vitória, bagaçou, jogou bem. Mas depois, de lá pra cá, desandou, moiou. Então, na minha opinião, o Felipe Luiz está acabando com o Cebolinha, está demitindo ele, e o Flamengo está ajudando. O Flamengo está compartilhando da mentalidade do Felipe Luiz. No caso, o Flamengo, assim, os diretores, né, o presidente e o diretor lá, BAP e o Boto. Esses caras deviam ter mais força na hora de chegar no Felipe Luiz e falar: Felipe Luiz, coloca o cara para jogar. Eu tô bancando, coloca o cara para jogar. Pode colocar. Ai, meu, você não manda no meu serviço. Eu mando sim, pô, eu sou o presidente dessa cara. Eu já tô me estressando, galera, porque eu não acredito em Cebolinha. Galera, eu não acredito. Eu não aceito Cebolinha ser reserva hoje. É titular. Hoje, no Flamengo, é Cebolinha, por enquanto. Cebolinha e mais 10. Depois que a Arrascaeta voltar a entrar nos eixos, Cebolinha, Arrascaeta e mais 9. Quando o Jorginho também entrar nos eixos, Cebolinha, Arrascaeta e Jorginho e mais 8. E assim vai, entendeu? Mas por enquanto, Cebolinha pra mim é o melhor que nós temos hoje. O cara tá jogando de volante pela esquerda, de ponta, de lateral, de atacante, de tudo. E ainda é banco. Agora, comenta a opinião de vocês, eu acho que ele vai meter o pé a qualquer momento. Não vai renovar e ó, vai escorregar. E aí o Flamengo vai perder um bom jogador. Cebolinha não é tudo isso, não, mas é melhor do que o Lino, na minha opinião. Agora comenta aqui a opinião de vocês. A minha opinião é que realmente o Cebolinha pode sair a qualquer momento do Flamengo. E o Flamengo está acabando com o futebol do cara, né? O Felipe Luiz acabando com o futebol do cara no banco. O Felipe Luiz não quer o cara, não. Não quer. Não faz parte dos planos dele. Agora o Plata, aqui com o Felipe Luiz, ó, faz parte. Plata, Felipe Luiz, tá daquele jeito, ó. Tá daquele jeitinho. É um caralho. Né? Galera, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulguem esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição. E a meta de likes, para esse vídeo é 30 likes pra mais. E como sempre, primeiramente vai agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Que seja nós e até os próximos vídeos.